Boa tarde a todos. Meu nome é Tainá Menezes de Andrade e, juntamente com Natália dos Santos Almeida e Raíssa Ágata Mercedes de Moraes, desenvolvemos esse trabalho de conclusão de curso intitulado O papel das células tumorais circulantes, CTCs, e do DNA tumoral circulante, ctDNA, na biópsia líquida aplicada ao câncer de mama. O estudo ele foi realizado sob orientação do professor Everton Batista e coorientação do professor Tiago Landim. Esse tema ele foi escolhido por nós devido ao crescente interesse da oncologia por métodos menos invasivos, mas que sejam eficientes para o acompanhamento do câncer de mama. Bem, introduzindo um pouco agora, o câncer de mama ele é uma neoplasia maligna caracterizada pela proliferação descontrolada de células anormais no tecido mamário, e ele pode invadir tecidos adjacentes e até mesmo outros órgãos. Atualmente, o câncer de mama ele se destaca como um dos cânceres com maior incidência e mortalidade entre mulheres em todo o mundo. Isso representa um problema de saúde pública. Isso torna fundamental o investimento, né, em estratégias que permitam identificar a doença nos estágios iniciais, uma vez que o diagnóstico precoce está diretamente relacionado com o melhor prognóstico do paciente e maiores taxas de sobrevida. Além disso, quando se trata de câncer de mama, não basta apenas diagnosticar a doença, também é necessário realizar um monitoramento contínuo para acompanhar a evolução tumoral, avaliar a resposta aos tratamentos e também identificar possíveis recidivas. No entanto, os métodos convencionais utilizados atualmente, eles apresentam algumas limitações, o que chega para impulsionar mais ainda a busca por alternativas mais modernas e eficazes. Nesse gráfico à direita, retirado de uma revista científica chamada Núcleo do Conhecimento, tem o número de óbitos por câncer de mama entre os anos de 2010 e 2019. Nele, a gente pode ver que a incidência de mortalidade por câncer de mama é crescente. Então, em cada ano, se tem um número superior ao ano anterior. Historicamente, o diagnóstico do câncer de mama, ele é realizado principalmente por exames de imagem, que são associados à biópsia tecidual, que é considerado o padrão ouro para a confirmação diagnóstica. Apesar de sua importância, né, a importância da biópsia tradicional, ela vai apresentar algumas limitações que são relevantes. Por ser um procedimento invasivo, ela pode causar um desconforto, né, ao paciente e também não pode ser repetida com frequência. Além disso, ela também vai avaliar apenas uma parte do tumor, o que nem sempre representa toda a heterogeneidade tumoral, que é uma coisa muito importante que deve ser considerada nesse contexto. A partir disso, vai surgir a biópsia líquida como uma nova alternativa, uma técnica inovadora e minimamente invasiva que vai permitir analisar biomarcadores tumorais presentes em fluidos biológicos, principalmente no sangue periférico. Entre esses biomarcadores, né, vão se destacar as células tumorais circulantes, conhecidas como CTCs, e o DNA tumoral circulante, que é o chamado ctDNA. A análise desses componentes, né, desses elementos, vai possibilitar acompanhar a progressão tumoral, monitorar a resposta terapêutica, e, em alguns casos, como eu falei anteriormente, detectar recidivas antes mesmo de alterações que sejam visíveis, né, em exames de imagem. E aí, a partir desse potencial, né, que tem a biópsia líquida, nosso estudo ele busca responder a seguinte pergunta: qual é o papel das CTCs e do ctDNA na detecção e no monitoramento do câncer de mama? A escolha desse tema, ela se justifica pela relevância do câncer de mama como um dos maiores desafios da saúde pública mundial atualmente. Apesar da biópsia tecidual continuar sendo, né, fundamental para o diagnóstico, existe a necessidade crescente de métodos que sejam menos invasivos e possam complementar o acompanhamento da doença ao longo do tempo.
A biopsia dela tem recebido destaque, né, justamente por possibilitar a análise dos biomarcadores circulantes, permitindo uma compreensão que seja mais dinâmica do comportamento tumoral. Apesar dos resultados serem promissores, essa técnica ela ainda não substitui a análise histopatológica, né, que é a análise convencional, e ela deve ser entendida como uma ferramenta complementar. Além disso, também existem importantes lacunas científicas relacionadas à ausência de padronização metodológica, à acessibilidade em pacientes com doença em estágios iniciais e a necessidade também de definir melhor sua utilidade clínica em diferentes contextos terapêuticos. Dessa maneira, o nosso estudo ele busca contribuir para ampliar o conhecimento sobre essas ferramentas e suas possíveis aplicações, tanto na prática clínica quanto na prática laboratorial. Olá, boa tarde. Meu nome é Natália dos Santos Almeida. Irei estar dando continuidade ao projeto, falando um pouco sobre o objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral deste trabalho foi analisar o papel das células tumorais circulantes, conhecidas como CT6, e do DNA tumoral circulante, ou ctc-DNA, no contexto da biópsia líquida aplicada ao câncer de mama. Nosso foco foi compreender como esses biomarcadores podem contribuir para a detecção da doença em estágios iniciais, para o monitoramento da progressão tumoral e para a avaliação da resposta ao tratamento. A escolha desse tema surgiu porque a biópsia líquida vem sendo considerada uma ferramenta bastante promissora na oncologia, por ser um método menos invasivo que a biópsia tecidual tradicional e por possibilitar o acompanhamento da doença ao longo do tratamento por meio de uma simples coleta de sangue. Olá! Objetivos específicos. Para alcançar esse objetivo geral, definimos 6 objetivos específicos. Primeiramente, buscamos descrever os principais componentes da biópsia líquida, com ênfase nas células tumorais circulantes e no DNA tumoral circulante, explicando suas características e sua importância como biomarcadores no câncer de mama. Em seguida, propusemos comparar a biópsia líquida com a biópsia tecidual, destacando vantagens e limitações de cada método. Embora a biópsia tecidual continue sendo o padrão ouro para o diagnóstico, a biópsia líquida apresenta benefícios importantes, principalmente por permitir um acompanhamento mais frequente e menos invasivo. Outro objetivo foi identificar as principais técnicas utilizadas para a análise da CT6 e do ctDNA, incluindo métodos de biologia molecular e de isolamento celular, que possibilitam detectar alterações relacionadas ao tumor. Também buscamos analisar a aplicação da biópsia líquida no monitoramento tumoral, avaliando como ela pode auxiliar na identificação da progressão da doença, da resposta ao tratamento e de possíveis recidivas. Além disso, avaliamos a eficácia da biópsia líquida na detecção do câncer de mama em estágios iniciais. Apesar do grande potencial dessa técnica, observamos que ainda existem limitações relacionadas à baixa quantidade de biomarcadores circulantes em fases iniciais da doença, o que pode reduzir sua sensibilidade. Por fim, procuramos reconhecer as principais limitações para sua utilização na prática clínica, o que é necessidade, como a necessidade de padronização dos métodos, o alto custo de algumas tecnologias e a necessidade de mais estudos para ampliar sua aplicação rotineira. Assim, esses objetivos orientaram toda a construção do nosso trabalho e permitiram reunir evidências científicas sobre o potencial da biópsia líquida como uma ferramenta complementar no manejo do câncer de mama, contribuindo para um acompanhamento mais individualizado das pacientes. Sou Raíssa Agatha Mesquita de Moraes. Irei dar continuidade à apresentação. Eu vou falar sobre a fundamentação teórica, a metodologia e os resultados esperados do nosso projeto.
Iniciando pela fundamentação teórica, a biópsia líquida vem sendo considerada uma das principais inovações na oncologia, por oferecer uma alternativa menos invasiva quando comparada à biópsia convencional. Enquanto a biópsia tradicional exige a retirada de um fragmento do tumor, a biópsia líquida utiliza uma simples amostra de sangue para identificar biomarcadores liberados pelas células tumorais. Neste trabalho, o foco está em dois desses biomarcadores: as células tumorais circulantes, conhecidas como CTCs, e o DNA tumoral circulante, chamado de ctDNA. As CTCs são células que se desprendem do tumor primário e entram na corrente sanguínea, podendo estar relacionadas ao processo de metástase. Já o ctDNA corresponde a pequenos fragmentos de DNA liberados pelas células tumorais, que carregam alterações genéticas importantes para o acompanhamento da doença. Diversos estudos demonstram que esses biomarcadores podem auxiliar no diagnóstico precoce, no monitoramento da resposta ao tratamento, na identificação de recidivas e até mesmo na detecção de mutações associadas à resistência terapêutica. Apesar dos avanços, ainda existem limitações relacionadas à sensibilidade dos métodos e aos custos envolvidos, fatores que justificam a realização de novos estudos sobre essa temática. Em relação à metodologia, esse projeto foi desenvolvido por meio de uma revisão integrativa da literatura, com abordagem qualitativa e caráter descritivo. A pesquisa foi realizada nas bases de dados PubMed, Cielo e Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando descritores relacionados à biópsia líquida, células tumorais circulantes, DNA tumoral circulante e câncer de mama. Foram incluídos artigos publicados nos últimos 10 anos, disponíveis em inglês e português, e que abordaram diretamente o tema da pesquisa. Foram excluídos trabalhos duplicados, resumos simples e estudos que não apresentaram relação direta com o objetivo do nosso trabalho. Após a seleção, os artigos foram analisados e organizados para permitir a comparação dos principais achados científicos sobre o uso das CTCs e do ctDNA no câncer de mama. Com todos os dados esperados, espera-se reunir evidências científicas que demonstrem a relevância da biópsia líquida como uma ferramenta complementar no diagnóstico e no monitoramento do câncer de mama. Esperamos também identificar as principais vantagens, limitações e aplicações das CTCs e do ctDNA, contribuindo para ampliar o conhecimento sobre o tema e destacar seu potencial para uma medicina mais personalizada, favorecendo decisões clínicas mais precisas e um melhor acompanhamento das pacientes. Dessa forma, acreditamos que esse estudo poderá reforçar a importância da biópsia líquida como uma tecnologia mais promissora na oncologia e incentivar novas pesquisas para ampliar sua utilização na prática clínica. Gostaríamos de agradecer primeiramente a Deus por nos conceder força e sabedoria ao longo dessa trajetória. Agradecemos também ao nosso orientador, o professor Everton Batista, pela dedicação, disponibilidade e orientações que foram fundamentais para o desenvolvimento deste projeto. Agradecemos também a nós mesmas, Tainá, Raíssa e Natália, pelo comprometimento, parceria e trabalho em equipe, que tornaram possível a construção desse planejamento. Por fim, agradecemos a todos os professores, colegas, familiares e a banca avaliadora pela atenção e pela oportunidade de apresentar este trabalho. Muito obrigada.